Estamos aqui de novo com mais um episódio do podcast Doses de Autocuidado. Para quem ainda não me conhece, eu sou a doutora Viviane, eu sou médica de família e acupunturista. Hoje, aproveitando esse clima de Dia das Crianças, a gente está vindo aí de um feriado, e a ideia do podcast é que a gente dê dicas que incentive com as nossas conversas a você saber em que ponto você precisa da sua saúde, você precisa cuidar mais. E hoje, em que pontos da saúde a gente precisa cuidar mais das crianças, cuidar um pouquinho melhor, ter um pouquinho mais de atenção. Então eu vou deixar que o meu convidado se apresente, ele é o Dr. Fernando, ele é um pediatra, e aí ele vai se apresentar. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando, eu sou pediatra, sou lagiano de nascimento e continuo aqui na cidade. Hoje vamos ter um bate-papo aqui com a Vivi sobre pediatria, sobre crianças, sobre cuidados de maneira geral. Isso. Ele esqueceu de dizer que ele era bombeiro comunitário, que ele trabalha no SAMU, essas coisas assim, né? Para não assustar muitas pessoas. Mas o Fê é multitarefas aí, né? Como muitos médicos, né, Fê? Exato. Então, eu sou pediatra, mas assim, a gente acaba atuando bastante em outras áreas, né? Sou regulador, colega da Vivi no SAMU, também trabalho na região aqui da Amures, faço pediatria ambulatorial e, além disso, somos colegas de docência da Uniplac. Sim, né? sim. É mais um dos momentos onde a gente se encontra, né? E esse bate-papo aqui, hoje, ele é meio que continuação de muitos bate-papos que a gente sempre tem. Todo mundo sabe que eu tenho 3 filhos, então é óbvio que eu aproveito o conhecimento maior que os meus colegas especialistas em pediatria têm para ir tirando umas dúvidas e vai aqui, vai ali. E aí a gente sempre conversa. Na verdade, a ideia de convidar o Fê para vir aqui no podcast, para a gente conversar um pouquinho, até surgiu durante uma conversa da gente no SAMU, pega plantão, a gente começa a falar de uma série de coisas. E aí eu disse, já sei quem vai ser meu próximo convidado. E ele tá aqui. Que bom que ele aceitou o meu convite. E assim, falando de criança especificamente, eu atendi muito tempo em unidades de saúde e as mães, os pais, as mães em geral, que são as que trazem as crianças até o atendimento médico, elas têm muitas dúvidas, né? Elas têm muitas inseguranças. Os outros episódios a gente já falou sobre saúde mental materna, falou sobre como é que é ter 3 filhos, a saúde mental no geral. E o cuidado com uma criança sempre gera na mãe, no cuidador, no pai, no avô, seja quem cuida daquela criança, uma série de inseguranças, né? Isso aqui tá certo, não tá? Eu faço, não faço? E uma dessas inseguranças tem relação com exames, né? Muitas vezes eu cheguei a atender crianças e a mãe chegava, ai doutora, vim aqui porque o meu filho precisa de um check-up. Médicos no geral, tem alguns, pelo menos, tem um pouco assim, a gente já é uma coisa que mexe com a gente, check-up e tal. Essa mãe quer assim, uma lista de exames. Muitas mães querem sair do consultório com essa lista de exames. E o que você acha, Fê? Precisa? Criança faz check-up? Não faz? Essa é uma queixa bem comum, uma situação bem comum nos consultórios de pediatria. Então, não só na pediatria, mas na atenção básica, na emergência, ambulatório de maneira geral. A criança, né, por ela ter uma idade, pouca idade, vamos dizer assim, a gente tem que pegar um pouquinho mais leve na situação de coleta de exames, né? Por vários fatores, eu acho que assim, até para os adultos isso serve também, né? Então assim, o exame ele não é um procedimento inócuo, né, laboratorial. Então assim, você está perfurando a pele, perfurando a veia e se não for feito de maneira adequada, isso pode ser até levar micro-organismos para a corrente sanguínea, né? Então ele não é um exame inócuo. A partir do momento que quebra a nossa barreira de defesa, que é a nossa pele, a gente já está exposto a alguma situação, né? Então os exames na pediatria de maneira geral, existem as faixas etárias que são preconizadas a coleta de exames específicos. Mas, de maneira geral, os exames eles são complementares. Eles não são exames que devem ser coletados sem um critério diagnóstico ou sem uma justificativa, né?
Se a criança está doente e o médico vai lá e examina e não encontra, por exemplo, a causa da febre, a causa da dor ou a causa do que está acometendo o paciente, justifica-se em coletar exames, né? Mas assim, eu vou fazer uma consulta de rotina, pesar, medir, aferir temperatura e a criança está normal e não está dentro da faixa etária de solicitar exames, não tem por que coletar exames, né? Então, assim, o exame ele é complementar, ele serve para fechar um diagnóstico ou para me auxiliar a fechar um diagnóstico. E se é uma consulta normal e a criança não tem nenhuma alteração na parte de desenvolvimento, na parte de antropometria, não justificam-se as coletas de exames como rotina. Em algumas faixas etárias, sim, temos que coletar exames, né, por situações fisiológicas, né, de diminuição da reserva de ferro, etc., vitamina D, vitamina B12, o hemograma, mas assim, não são em todas as consultas que se coletam exames. Se examina o paciente, né, e aí sim ver qual é a necessidade ou não desse paciente coletar exames. E exames são, é aquela coisa assim, né, é um procedimento que não é inócuo e assim, quem é mãe, quem é cuidador de criança sabe que assim, é um estresse. Levar uma criança no laboratório é algo extremamente estressante e para todo mundo. Para a criança, para os pais, para quem vai coletar o exame. Eu me lembro que a minha filha mais velha, quando ela tinha 3 dias de nascida, a Alice tinha 3 dias de nascida e ela fez um episódio de febre. Eu tinha recém-chegado da maternidade e ela fez um episódio de febre. Tipo, a gente é médico, mas parece que quando a gente é mãe, dá um branco assim, né? Aí a gente não pensa muito, né? E aí ela fez um episódio de febre. Mediquei pra febre, ela tava com 38,5, se eu não me engano, de madrugada. Fui bem queridinha com o pediatra, não quis chamar de madrugada. E aí deu 6 horas da manhã, eu liguei pro pediatra dela. E aí ele chegou, examinou, avaliou, ele disse, ó, Vivi, ela tá desidratada, por isso ela fez febre. Mas, como ela recém chegou do hospital e ela tinha ficado no berçário intermediário, porque ela é um bebê grande para a idade gestacional, fez hipoglicemia, aquela coisa toda. E aí ele disse, eu acho pra gente, que aí é onde você fala, né, pra desencargo de consciência, pra gente garantir de como ela recém chegou do hospital, não tem nada, leve no laboratório coletar um hemograma e tal. Meu Deus, né? Daí o legal é que ele me deu a dica, vá no laboratório lá do hospital infantil, que eles têm um pouquinho mais de experiência com criança pequena. Ela era muito pequena, imagina, ela tinha 3 dias de vida. E aí eu fui, imagina, né? Esta mãe, pós-operatório de cesariana, desceu, morava no 3º andar, não tinha elevador, descer a escada. Isso era véspera de Natal, nada tão ruim que não possa piorar. Sim. Véspera de Natal, e fui eu pro laboratório. E aí, segura braço, e ainda que ela era pequenininha. Os bebês, no geral, mais tem o aspecto do choro, claro, do que da luta, né? Mas os maiores, você leva uma criança ali, 4, 5, 6 anos, precisa de geralmente 2, 3 pessoas para segurar, né? Para poder tirar sangue, né? Exatamente. E aí que vem a situação. Quando se justifica a coleta do exame, a criança realmente não entende a situação da coleta, né? Justifica-se até segurar, conter a criança para a realização do exame. Mas agora tu pensa, expor a criança a todo esse estresse, contenção física, segurar, né? Correr o risco de aí transfixar uma agulha no braço, né? Então, quando isso se justifica, ok, aquele exame ele tem um significado clínico, ele vai ajudar. Sim, claro. Mas a partir do momento que coleta sem nenhum critério, essa exposição desnecessária, ela acaba sendo muito ruim, né? E assim, não é uma questão nem de traumatizar ou não traumatizar, mas expor a um procedimento desnecessário, né? E é o que eu digo, quando tem uma indicação médica, aquilo vale a pena. Mas se não tem, é mais um estresse para toda a família, né? Principalmente para a criança, né? E para o próprio profissional que está fazendo a coleta do exame se sente pressionado, né? E isso acaba não sendo bom para ninguém. Então, os critérios são fundamentais para isso. Então, quando tem indicação, se coleta, né? E passa por esse estresse necessário. Né? Não tem alternativa, claro, persuadindo, levando em locais que tem maior prática para a coleta dos exames, né? O que a gente faz? Minimiza todo esse estresse, apesar de que nem sempre é possível. Mas, frisando, com uma justificativa plausível, né? E lembrar assim, né? De novo, como a minha experiência bem intensa com relação às crianças foi na atenção primária, né? E
é importante lembrar que tem crianças pequenas, menores de 1 ano, existe uma periodicidade para que elas sejam levadas às consultas, e não quer dizer para pedir exame, quer dizer para pesar, para ver se ela, para medir, para ver se ela está tendo um desenvolvimento antropométrico normal para a idade dela, avaliação ali de reflexos, de coisas que ela precisa fazer com aquela idade, né? Lembrar que tem testes que eles já saem da maternidade, tem que fazer teste do pezinho, então tem um tempo para que esse teste seja feito e que ele seja eficiente na detecção de doenças que vão interferir no desenvolvimento. Então tudo tem que ter uma justificativa. E eu não sei o que você pensa, agora especificamente como médico, e eu acredito que isso vale inclusive para os adultos, né? Claro, existe rastreio, existe diagnóstico precoce de algumas doenças quando a gente fala de adultos, mas mesmo assim precisa ter uma indicação. Você tem que saber o que você está procurando, né? Exato. Então, assim, o que eu sempre a gente no dia a dia com os nossos alunos a gente conversa. Então, quando o pedido de exame é em excesso, né, é porque provavelmente o paciente não foi bem avaliado, não foi bem examinado. Né? Então, como frisando, o exame ele é complementar ao exame físico e à anamnese, a história que você fez em relação àquele paciente. Nos pacientes, por exemplo, que são recém-nascidos, que saíram da maternidade, então essa parte da triagem, dos exames de triagem neonatal, né, eles são bem importantes. Então, esses exames eles são obrigatórios. E como você falou, Vivi, eles são fundamentais para diagnóstico, né, precoce de algumas doenças que podem interferir diretamente no desenvolvimento neurológico, desenvolvimento físico do paciente. Então, os testes geralmente que já foram feitos na maternidade é o teste da linguinha, o teste do olhinho, né, o teste do coraçãozinho. Na sequência sai para fazer o teste da orelhinha e o teste do pezinho, que tem que ser coletado entre o 3º e o 5º dia, porque existe uma explicação fisiológica para isso. As consultas, agora na parte da pediatria, o ideal é que o paciente tenha uma consulta entre o 7º e o 10º dia de vida ali, após sair da maternidade, né? E depois, conforme o calendário da Sociedade Brasileira de Pediatria e do Ministério da Saúde, esse acompanhamento ele precisa ser mensal, né? Então, todo mês, até o 6º mês de vida, a criança tem que passar por uma avaliação médica, que pode ser feito com o seu pediatra ou pode ser feito na unidade de saúde, o médico da atenção primária, o médico da família, né, que tem plenas condições e capacidade de fazer um acompanhamento médico adequado com a criança. E se, porventura, tiver alguma situação que fuja da questão de rastreio, que fuja dessa questão de acompanhamento, provavelmente, se o médico, o colega da unidade de saúde, ele encaminha para o pediatra para fazer alguma avaliação. Mas geralmente essas consultas elas são consultas mais para acompanhamento, então para acompanhar peso, né, comprimento, estatura, perímetro cefálico, né, aquisição de habilidades motoras, né, ver reflexos, enfim, toda a parte do desenvolvimento neuro, psico e motor que está bem claro lá na carteirinha. A partir do 6º mês as consultas passam a ser trimestrais, então 6 meses, 9 meses, 1 aninho e assim por diante. Como foi falado, não são nessas consultas, né, que se coletam exames de rotina, são para exame físico, avaliar, né, examinar e orientar geralmente. Essas crianças geralmente elas vão sair com orientações. Orientações. Chegou a hora de começar a introduzir a alimentação sólida, os bem pequenininhos, como é que está a amamentação, se essa criança está mamando adequadamente, se existe a necessidade de ser colocado uma complementação, no caso com as fórmulas, né? Uhum. Mas se houver necessidade. É exatamente para isso que serve, acho que é a questão mais importante. Eu preciso levar, mas eu não vou sair de lá cheia de papel. O médico prescreveu trocentos medicamentos, ele me deu trocentos exames para eu fazer, e aí a gente fica naquela, né? O que realmente é adequado. E o adequado é o médico examinar aquela criança e avaliar qualquer coisa que está fora da normalidade. E o Fê deu uma dica bem legal. Na carteirinha está escrito tudo isso. Na carteirinha é um instrumento muito importante de vigilância da criança, né? Que serve tanto para o pediatra ir anotando, né? Isso de uma maneira linear, né? O desenvolvimento da criança,
mas também para os pais. Na carteirinha, né, nem todos têm essa curiosidade, mas na carteirinha fala de dicas de amamentação, crescimento, desenvolvimento, legislação, traz uma parte de estatuto da criança e do adolescente, os direitos e deveres da criança, direitos dos pais, né? E além de uma série de outras coisas que são fundamentais, que na grande maioria das vezes essas perguntas são realizadas durante as consultas de puericultura, né? Tanto por médico da família quanto por o pediatra, e que grande parte das respostas estão na carteirinha. Estão na carteirinha. Né? Mas é exatamente a nossa função essa, né? Sim, a gente responde com o maior prazer. Mas assim, a carteirinha, né? Ela é um instrumento muito importante que deveria ser lida por todos os pais e acompanhantes. Enfim, quem cuida da criança é fundamental que tenha a carteirinha, né? Apesar de que na maioria das vezes a gente percebe umas carteirinhas que não são muito bem cuidadas, faltando páginas, né? É verdade. Mas isso geralmente quando a criança tem acesso, tem risco de caneta, tem alguma coisa derramada, né? Bem comum isso. Mas também, na medida possível, ler a carteirinha é bem importante e traz e sana bastante dúvidas sim, dos pais, né? Às vezes você tá na casa, não vou consultar. Não tá na hora da consulta com o pediatra. O que eu faço? Ligo para o pediatra, mas dá uma olhadinha ali, né? Isso. Outra coisa que foi conversado, que é bem importante sobre as consultas, né? Pelo contrário, eu vejo que nas consultas de puericultura, quanto menos papel, quanto menos medicamento, quanto menos remédio sair, mais saudável é a criança. Então, assim, a mãe que sai, como ela diz, às vezes eu saí de mão vazia do consultório, ainda bem. Esse é o esperado, né? Não é esperado que a criança saia com receita de frente e verso 10 medicamentos para uma criança que está com 5 meses de vida, que é saudável. Sim. Então, assim, não receber receita, não receber medicamento, mães, é motivo de alegria. Então, fiquem felizes por isso, né? O médico avaliou, mediu, viu, tá tudo bem com o seu nenê. Continue dando mamar do peito, continue fornecendo os medicamentos, a vitamina D, o sulfato ferroso, enfim, que são protocolos em algumas idades, e não tem por que se incomodar com a medicação. Então, a pediatria, sim, a pediatria raiz da puericultura, como o pessoal está falando muito isso agora, é leite materno, soro fisiológico no nariz, trocar fralda, carinho, afeto, atenção, e mais ou menos isso. Não tem muito o que se fazer, porque se a criança é saudável, ela tem que conviver, ela está consultando não por doença, mas sim para prevenir doenças e o surgimento e agravamento delas. E a gente fala muito em detecção precoce de alguma alteração, né? Naquele momento ali. E uma coisa muito engraçada, né? As mães comparam muito. Toda mãe compara. E aí disse, mas doutora, meu filho tem 9 meses e ele ainda não faz tal coisa. Aí esse é o momento, talvez essa consulta de puericultura, ela seja muito mais bem aproveitada quando você vai lá e tira essas dúvidas. Sim, às vezes uma determinada coisa que um bebê de 9 meses ainda não faz, pode ser o sinal de algum atraso no desenvolvimento, e o pediatra, esse é o papel do pediatra. Mas pode não ser. Às vezes você está comparando crianças que têm uma pequena diferença uma da outra. O estímulo conta muito. Eu sempre dizia para as mães assim, ó, o estímulo dessa criança vai fazer muita diferença a velocidade com que ela vai alcançar alguns marcos. Se a criança fica só deitada no carrinho, ela vai demorar mais a sentar, por exemplo. Se ela fica só no berço, ela vai demorar muito mais a sentar sozinha, a se apoiar nas coisas, né? E aí é na hora dessa consulta, de você tirar todas essas dúvidas. Então que essa questão de desenvolvimento da criança é muito comum também, né? O meu filho está com 6 meses e ainda não faz isso. E eu conheço o filho, o priminho, o familiar, o filho da vizinha, alguma coisa, que tem a mesma idade e já faz isso. Então, assim, a gente nunca deve comparar, né, essa situação. Claro que tem alguns marcos do desenvolvimento que eles têm período máximo para serem adquiridos, né? A aquisição deles tem um máximo de tempo. Mas eu sempre pergunto para mim, o filho da minha prima, ele está na mesma idade e pesa mais do que o meu. Eu sempre digo assim, ok, eles são filhos do mesmo pai e da mesma mãe? Não, eles não são filhos do mesmo pai e da mãe. Então tem características genéticas que podem influenciar no desenvolvimento, no ganho de peso e que nem sempre são doenças. Na grande maioria das vezes não são doenças, né?
eu sempre falo até para meus alunos e comento no dia dos pais, com os pais, enfim, com os colegas, geralmente chega as crianças encaminhadas da unidade de saúde ou de algum outro colega, porque o perímetro cefálico, o tamanho da cabecinha está um pouco acima do esperado. Daí tu vai fazer a ferição, realmente está 1,5 centímetro, 2 centímetros a mais, ou talvez um pouco menos. Mas só que tu vai examinar a criança tem todos os marcos do desenvolvimento. Ela está ok. Então, assim, talvez seja por situações genéticas. Então, na consulta que veio sua mãe, na próxima consulta peço para vir o pai. Avalie o biotipo do pai, formato do crânio, tamanho da cabeça, e tudo isso pode influenciar. Então, não é porque está com perímetro cefálico, por exemplo, um pouquinho maior, que o paciente está doente. Então, tem várias situações que a gente analisa, né? Não compara as crianças, porque o tratamento da pediatria, assim como do adulto mesmo, a gente tem que individualizar. Né? É fundamental isso, e tranquiliza os pais. Então, essa conversa é fundamental. Então, a consulta de pediatria, né, de puericultura principalmente, após toda a anamnese, que é coletar as informações, examinar o paciente, o período mais prolongado da consulta é o repasse de orientações e de informações, que é aquele momento que os pais tiram suas dúvidas, sanam as suas angústias, e provavelmente essa conversa, essa explicação, né, enfim, esse bate-papo é fundamental e vai prevenir a ida muito frequente na emergência, né? Frequentar o pediatra ou o médico da saúde, o médico da família com menos periodicidade. Por quê? Porque assim, a gente começa a compreender o que está acontecendo e, consequentemente, não frequenta os serviços de saúde sem necessidade. Sim, né? Sim. E essa comparação, ela acontece até entre irmãos, né? Porque o meu filho mais velho dessa idade já fazia isso, já fazia aquilo, e a gente se esquece, né? Que existem características individuais que são mediadas pelas características genéticas de pai, de mãe. E lembrar, a gente carrega a característica do pai, da mãe, mas do avô, da avó. Sem dúvida. E isso a gente vem trazendo de gerações, não necessariamente é uma alteração. Exato, né? Exatamente. É só uma característica específica daquela criança. E aí, do quanto ela vai ser estimulada, do quanto ela vai estar ali sendo incentivada a crescer de forma saudável, né? Isso é muito comum. Então, foi bem legal que você tocou nesse assunto, que eu tive um tempo atrás, que a mãe estava comparando geralmente os irmãos, né? Então, o meu filho nasceu há 3 anos atrás e ele era mais esperto, ele se mexia mais, ele brincava mais. Hoje agora é mais quietinho, ele não se movimenta muito, ele não é muito ligado, parece que ele é desatento. Então, eu comecei a fazer uma investigação maior. Então, na época que o primeiro filho dessa mãe, né, desse paciente, que ela teve o filho, então a mãe não trabalhava fora. Ela tinha dedicação exclusiva à criança. Então, ela estimulava a criança o tempo inteiro. Sim. Né? Então, esse segundo filho ficava a maior parte do tempo ou na creche, né, na escolinha, ou com a babá. E nos momentos que estava com a família, geralmente eram os horários que os pais estavam extremamente cansados, exaustos, período noturno, final de semana, e que geralmente, inconscientemente, não por maldade, o que acontecia? Os pais tinham preferência que a criança ficasse mais dormindo para que os pais pudessem descansar também. Então, essa falta de estímulo também pode interferir na questão do desenvolvimento da criança, né? Pelo contrário, né? Então, assim, quanto mais estímulo, né? Quanto mais estímulo, brincadeiras, brincar com objetos, conversar, persuadir, interagir mais rápido, né? Tem algumas teorias que dizem que assim, a criança vai ter o estímulo e vai adquirir essas habilidades com mais rapidez. Então, menos telas e mais brincadeiras, com brinquedos, em ambiente aberto, ao ar livre, atividade no campo, tudo isso é muito fundamental, né? Então, tem relatos muito robustos assim das bibliografias, né, da literatura, que falam que as crianças que são expostas à tela, então o celular, o tablet, o computador, a televisão, telas de maneira geral, né, quando expostas antes de 2 anos de idade, esses são fatores determinantes de atraso de linguagem, por exemplo. A criança, no momento que era para estar conversando ou se comunicando, olhando o movimento da boca dos adultos, de outras crianças, interagindo, ela está recebendo informações de maneira passiva e não está interagindo. Então, isso faz com que os atrasos de linguagem geralmente possam acontecer por esse motivo. Claro, e é uma discussão bem grande, dá outro podcast, né? Sem dúvida. Essa coisa da tela
Existem, eu sou adepta concordo que até 2 anos não tem porquê, tipo, é uma criança, eu falo que o cérebro da criança até 2 anos está a todo vapor, né? Exato. É muito incrível a velocidade com que eles aprendem as coisas. Eu tenho um primo. Quem já assistiu os outros episódios sabe que eu sou do Maranhão, né? Então eu tenho família lá. E eu tenho um primo que foi pai recentemente. E a menininha dele vai fazer 4 meses, né? E agora com o advento de home office, tal, as mães acabam claro, essa mãe ainda tá de licença, mas elas acabam ficando mais tempo com as crianças, né? E ele postou um vídeo no grupo da família, que todo mundo tem, né? A menininha, ela vai fazer 4 meses ainda, deitada junto com a mãe com as pernas para cima e os braços, e balançando os braços e a perna, e a menininha aos gritos, fazendo a mesma coisa que a mãe. Assim, tipo assim, nossa, essa menina com 3 meses tá fazendo isso. Mas é para ver o quanto que essa interação, esse contato com algo que tá ali, perto de ti, né? Faz diferença no desenvolvimento da criança. É a coisa mais engraçada do mundo, assim, aquela criança mexendo o bracinho, mexendo a perninha, isso faz total diferença do que se ela estivesse num carrinho com a TV ligada, né? O estímulo é fundamental para tudo, né? Na verdade, na pediatria isso é muito importante, né? Porque, como eu falei, a aquisição dessas habilidades, elas são, com o passar do tempo, a criança vai crescendo, vai ficando mais velha e vai adquirindo. Mas quando a criança é muito estimulada, né? Essa questão da plasticidade neuronal, né? Ela corre muito mais rápido, muito, né? Mais rápido. Então, isso faz com que, né, as habilidades, as expertises que a criança vai desenvolvendo, elas sejam consequentemente mais rápidas também. Isso a gente percebe aí no dia a dia, examinando as crianças e conversando com os pais. E daí assim, vamos aproveitar que o Fê trabalha no SAMU hoje na regulação, mas ele já trabalhou na intervenção. A gente atende crianças também no SAMU. A gente atende mães ligando para o SAMU, né? E outra coisa que causa bastante angústia nos pais, já que a gente está falando de estímulo e de deixar a criança vivenciar onde ela está inserida, na natureza, na casa, no chão, né? E, dado isso, ela acaba, se você não tomar os devidos cuidados, mas uma criança em desenvolvimento vai acontecer alguns pequenos acidentes. Sim. Né? Os pequenininhos, os bebês, tanto a mãe que procura o médico na emergência ou aquela que liga para o SAMU, é bem comum os engasgos, né? Eu sempre falava, quando eu estava na atenção primária, a gente treinava as mães grávidas ainda para essas situações. Aprender isso faz bastante diferença, né? E hoje em dia, com o advento da internet, isso é mais fácil ainda. Não precisa um médico te ensinar, você vai lá, pera lá, o que eu faço se o meu bebê engasgar? Mas é claro que todas as orientações vai estar escrito: chame o serviço de emergência, porque pode ser uma coisa muito grave, né, Fê? E aí tem outras, tipo, criança chora, bebê tem cólica, bebê não dorme, troca o dia pela noite, né? E aí as mães ficam angustiadas. E agora? Corro para emergência, ligo para o SAMU, o que é que eu faço? Ligo para o pediatra às 4 da manhã. E aí? Então, a primeira coisa que eu falo sempre assim, que para você ser pediatra, você tem que ter a capacidade de se colocar no lugar dos pais, né? Eu acho que o médico, de maneira geral, ele tem que se colocar sempre no lugar do paciente. Ocorrem, talvez, a falta de bom senso, os abusos. Eu acho que ocorre, mas eu acho que eu tenho muita sorte com os meus pacientes, eu converso muito com eles sobre isso, né? Eu acho que isso é fundamental. Infelizmente, né, assim, a gente tem de maneira geral, né, a gente não pode generalizar, mas assim, geralmente, assim, tem um estudo da Sociedade Brasileira de Pediatria que fala que em torno de 70% das consultas de pronto-socorro, elas não deveriam ter acontecido, tá? 70%. Então, a cada 100 pacientes, 70 não precisariam ter ido na emergência, né? Então, o que acontece? Isso geralmente a gente identifica por 3 situações. Primeiro, é um pouco de angústia dos pais e falta de informação,
né? Segundo, a dificuldade do atendimento na atenção primária, né? Então, assim, não são todas as unidades de saúde que tem um médico de família, que é o médico que está preparado e qualificado para passar as informações, né? E terceiro, realmente, é que as crianças estão adoecendo um pouco mais. Tanto na parte clínica, né? Nessa época do ano, agora já saindo, né, assim, mas o nosso inverno por ser bem rigoroso, e também para as crianças estar se expondo mais, né? Então ocorrem mais traumas e ocorrem mais as doenças clínicas também, principalmente as doenças respiratórias. Mas o fato é, quando que eu preciso levar o meu filho na emergência? Quais são os critérios de gravidade? O que eu tenho que me preocupar? Essa é uma dúvida muito comum. E como eu falei, eu me coloco no lugar dos pais porque nós, como médicos, nós temos conhecimento técnico para falar, essa criança não precisaria estar aqui. Né? Mas nós temos qualificação, somos treinados para isso. Mas os pais, eles não têm essa obrigação de saber, né? Sim, claro. Né? Então o que tem que fazer? Isso tem que ser uma questão de educação continuada. Cada consulta que o paciente for na unidade de saúde ou que vá na emergência, que não era para ele estar lá, talvez seja o momento de nós como profissionais, né? Enfim, o serviço de saúde de maneira geral, a estrutura de saúde, começar a orientar em quando frequentar o hospital, né? E eu acho que não é talvez a gente encare isso de uma maneira assim, eu estou perdendo tempo de falar que não é para vir na emergência. Talvez nesse momento vai prolongar a tua consulta, mas em algum momento isso vai fazer diferença para essa família, né? Sim, e eu sempre falo, realmente tem alguns, nossa, eu vou perder tempo orientando essa família de que ela não devia estar aqui. Exato. Eu sempre considerei como médica de família que esse tempo a mais não é perda de tempo, Exato. é ganho a médio e longo prazo. Isso. Porque da próxima vez uma situação parecida, aquela família já não vai mais procurar a emergência. Sim. Pode ser que procure por uma outra situação, mas por aquela, ela já sabe. Ela já sabe. Geralmente o que eu costumo orientar assim os meus pacientes, até os pacientes que eu atendo, né? Então a gente tem que pensar assim, existem os dois tipos de atendimento. Existe o trauma, o que é o trauma? Então são as batidas, as pancadas, as quedas, os acidentes, atropelamentos, as coisas. E são os casos clínicos, que são as doenças respiratórias, as doenças gastrointestinais, doenças de pele, aquela que não tem uma causa externa, tá? Então geralmente é assim, no trauma, por exemplo, batida na cabeça, que é uma coisa muito comum de procurar emergência, né? Crianças pequenas geralmente caem e bate a cabeça. Então, existe uma razão de ser, né? A cabeça geralmente é mais pesada que o resto do corpo. Tem essa desproporção em tamanho da cabeça e do corpo, geralmente a área que fica mais exposta é a cabeça mesmo, né? Então, assim, batida na cabeça. Então, a gente geralmente na pediatria a gente classifica assim as batidas na cabeça, né, sobre os traumatismos cranianos. Então, bater a cabeça na quina, bater no chão, pancadinha, isso é um trauma de crânio. Então, talvez a gente se assuste quando fala em traumatismo craniano, que a gente sempre encara isso de uma maneira grave, o paciente inconsciente, né? Que está não responsivo, né? Mas qualquer batida na cabeça é um trauma, mas é um trauma leve, moderado ou grave. Que, enfim, não nos cabe aprofundar isso. Mas o que eu digo assim? Geralmente a gente tem um ponto de corte assim sobre os traumas, é quanto à idade. Então, os menores de 2 anos de idade, né, que caem de uma altura maior de 1 metro de altura, né, que têm alterações neurológicas, esses são os pacientes que geralmente eles precisam procurar emergência. Então, uma criança ali caiu mais de 1 metro de altura, ela tem 1 aninho de idade, é fundamental que procure emergência. Para quê? Para ser avaliado e investigado se tem risco de ter uma lesão dentro do cérebro ou não. Nos pacientes maiores de 2 anos de idade, que são em torno de 75% a 80% dos casos que procuram emergência, os maiores de 2 anos de idade, raramente tem algum acometimento de parênquima, de cérebro, né? Então, basicamente, assim, é orientar, né? Quais são os sinais de alerta, assim, depois que uma criança cai e bate a cabeça? Então, é apresentar, geralmente, vômitos repetidos, geralmente 3 episódios de vômito dentro da primeira hora, né? A alteração do nível de consciência, então, fica muito sonolento e tem dificuldade para acordar. Né? Outras queixas, vômitos, já falei, né? Então, alteração do nível de consciência, comportamento atípico, começar a fazer coisas que não é comum a criança fazer, dificuldade para caminhar, dificuldade para movimentar braços, pernas, né? Os pais devem olhar ali a pupila, né? A parte que é preta do olho ali, né? Ver se ela está uma maior e a outra menor, né? Então, tudo isso são, então, assim, hematomas, né? Então, que a gente chama de hematoma subgaleal, os famosos galos, né? Muito grandes, né? Em região temporal, que é aqui do lado da cabeça, e parietal, né? Então, geralmente, esses são os sinais de alerta. Nos pacientes menores de 3 meses, né? Nesses pacientes menores de 3 meses, caiu do bebê conforto,
né? Caiu da cama, cama. né? Rolou alguma coisa assim. Esses bebês, eles sempre têm indicação de passar por consulta médica, porque é provável, né? Não são em todos os casos, mas é muito provável que esse paciente precise passar por exame de imagem para ver se aconteceu alguma coisa. Geralmente porque então o crânio é mais molinho, porque as fontanelas, né? A moleirinha ali ainda está aberta, né? Então o risco de ter uma lesão ainda é muito maior, né? Mas a grande maioria das vezes são traumas leves que mais observação neurológica, né? E mais observação em casa já resolve o problema. Então, outra dica, pessoal. Então, não são todas as crianças. Na verdade, a minoria das crianças que caem, que batem a cabeça, daí o médico vai avaliar. Mas a grande maioria delas não precisam de exame de imagem, né? Então, raio-x da cabeça não é um exame que é feito. Tomografia tem indicações, né? Então, também são exames que não são inócuos. Eles fazem irradiação. O raio-x, né? Eles fazem radiação. Então, fala-se que exame raio-x no tórax ou na cabeça, cada exame aumenta em 2 a 3 vezes o risco de fazer linfoma, né? Por irradiação desnecessária. Então, vemos novamente na questão dos exames sem critérios. Sem critérios. Não são só os exames de laboratório que é coletar exame, né? Então, o raio-x, né? A tomografia são exames que podem trazer consequência e malefícios para o filho. Quando, ele caiu, bateu a cabeça, tem critérios, tem que fazer. Enfim, é risco e benefício. Ele precisa fazer. O benefício de fazer é maior que o risco. Mas aquele exame, minha mãe, eu queria fazer só por desencargo de consciência. Não existe esse critério. Não. Existe critério médico e técnico, né? Exatamente. Você falou uma coisa legal, né? Eu conversava com a Bruna, sabe? A Bruna, todo mundo já conhece a Bruna, porque eu sempre falo da Bruna aqui. Que a gente, quando a gente era criança, tinha aquela história assim, né? Caiu, bateu a cabeça, não pode dormir. Deus o livre essa criança dormir, porque senão quando ela acordar vai estar tudo destrambelhada, né? Vai estar tudo... E eu lembro, eu tenho irmãos mais novos, que era a função dos mais velhos era não deixar os mais novos dormir. Coitado da criança. E daí você imagina só, o que acontece quando a criança cai, né? Cai, bate a cabeça, chora, você geralmente vai consolar. O que acontece com a tal da criança? Vai começar a querer dormir, né? Então, acho que fazer essa diferença é interessante. O Fê falou uma coisa muito legal. Sonolência e dificuldade para acordar. Então, aquela sonolência, tipo, ela não tá sonolenta porque eu acalentei, ela não tá sonolenta porque é a hora dela dormir. Acontece muito, que é da noite. No SAMU já atendi. Meu filho caiu, agora ele tá um pouco sonolento. Tá, mãe, mas esse é o horário dele dormir? Exato. É o horário dele dormir. Então, ele vai ficar sonolento. Isso é normal, né? É inevitável, eu sempre comparo, porque essas dicas que a gente está conversando aqui eu passo também para os meus alunos, né? Então, quem está assistindo sabe. Então, eu digo assim, não é toda criança que cai e que ficou sonolenta é que a gente tem que fazer exame. Não é toda criança que cai e que vomita que é fator de risco. Então, lembra, conheço várias crianças, inclusive, na minha família, e eu era uma criança assim que sempre que eu chorava, desencadeava reflexo de vômito. Então eu caí e bati a cabeça. Chorei bastante porque senti dor. Eu vomitei. Então é comum eu vomitar. Tem crianças que sempre que choram, vomitam. Tem crianças que sempre choram, que libera diversos hormônios de estresse. A hora que dá uma queda desses hormônios, a criança fica sonolenta. Então geralmente quando a gente dá alta para a criança, né, tem o folhetinho lá de orientações para traumatismo craniano leve, né? Sim. Que na emergência da maioria dos hospitais que atendem trauma tem. Então falar, sonolência excessiva, daí ele traz em parênteses, aquela criança que dorme e tem dificuldade para acordar. Ele precisa ser chamado a cada 2 horas durante a noite. Então, é uma dica. A criança que bateu a cabeça, ela pode dormir. Até porque se ela for um dano neurológico, se for uma hipertensão intracraniana, por exemplo, mesmo que a mãe não queira que a criança durma, ela vai dormir. Né? Não é uma sonolência, não é um ciclo circadiano normal. É porque ocorrem alterações dentro da cabeça que fazem a criança ter sono e dormir. Né? Não seria exatamente esse termo, mas assim, para vocês entenderem. Uma criança que bateu a cabeça, foi no hospital, o médico avaliou que não tinha nenhuma gravidade. Foi para casa, na noite do trauma é interessante que a cada 2 horas, né, o pai, a mãe, enfim, o irmão vá lá e estimule a criança. A criança não precisa acordar e despertar, mas sim que ela tenha reflexo, que ela abra o olho, que ela perceba, né? Então isso que é o importante. Então, o vômito, né? Então assim, aquele vômito que não cessa de jeito nenhum, que vomita 3 vezes aí dentro de 1 hora, né? Então, as crianças maiores já podem queixar de tontura, exato, por exemplo, né? Isso né? nas crianças menores. Nas crianças maiores, a gente tem que dar muita atenção no que é relatado, né? Então, a dor de cabeça principalmente intensa e de maneira progressiva, tendo piora. É aquela dor de cabeça que não cede com as medicações habituais, né? Enfim, tem vários critérios que a gente tem que considerar, né?
para fazer uma nova consulta. E mesmo assim, gente, eu estou muito na dúvida se eu devo ir para o hospital ou não. Na dúvida vai, porque também a gente não pode negligenciar aquele sintoma, mas assim, fazendo sempre aquela avaliação, né? aquela reflexão, tudo que o meu pediatra falou, não, mas não tem nada, não tem nenhum critério. Não, então eu não vou. Não mas agora sim, eu estou na dúvida se esse vômito ainda está dentro do normal ou não. Não sei se ele acordou bem. Opa, daí vale a pena. Como eu falei, nós médicos somos técnicos e podemos tranquilizar ou não os pais, né? E os pais estão no papel de quê? De se preocupar. Claro. Né? Mas tem que ter um equilíbrio entre sempre o bom senso, né? Porque quando a gente começa a utilizar, voltando para a emergência, o serviço de emergência de maneira errada, o que acontece? Primeiro, a gente se expõe muito mais a outras doenças que estão lá na sala de espera com outros pacientes. Segundo, acaba banalizando o atendimento de emergência, então o profissional que está lá atendendo, que acaba atendendo casos de complexidade muito baixa, e que se tornam rotineiros, acaba banalizando o atendimento e o profissional, não que isso justifique o erro, né? Mas ele fica, por ser tantas coisas que não precisaria estar lá, às vezes ele acaba deixando de atender alguma coisa mais grave e passa desapercebido. Não dando importância, né? Passa batido, né? Exatamente, isso onera o serviço público, né? Então o excesso de consultas também é um gasto desnecessário para o serviço público, para o convênio, enfim, e até para o próprio pai que de repente vai fazer a consulta particular, né? Então a gente tem que pensar que a questão financeira ela engloba muita coisa também, que pode trazer muitas consequências tanto para o poder público, para nós como pediatras, que acaba restringindo algumas coisas para a gente de acessar exames, de acessar algumas outras coisas, e para os pais também, que talvez esse dinheiro poderia ter sido usado para algum benefício da família e que acaba a família do meu filho em primeiro lugar. Eu concordo, mas talvez para outro momento, não para esse momento sem necessidade. Sim. Né? E outra coisa que eu percebo às vezes a gente conversa, tem duas coisas. Falando sobre as quedas e principalmente os traumatismos, eu também lembro, antes de ser médica, que se fazia mais coisas em casa, né? Tipo, a criança batia a cabeça, não caiu de uma altura grande, caiu da própria altura, geralmente. Tá brincando com uma bola. Quer ver? Bola é bem comum, né? Muito. A criança ainda não tem muita destreza, ela resolve chutar a bola, tropeça na própria perna ou na bola, buf, cabeça no chão, né? Isso. Faz aquele hematoma, geralmente aqui em região frontal, fronto aqui perto do supercílio. E aí as mães faziam o quê naquela época? Gelo. Ou tinha uma outra coisa. Não sei se aqui em Lages eles fazem, mas lá tinha uma história de passar a faca pro galo diminuir. Colher, aqui é colher. Porque se passasse a faca, o galo diminuía. Claro, você estava só trazendo uma coisa geladinha para ali para parar. Porque que é o objetivo tanto do gelo quanto da faca ali. Faca, geralmente de metal, uma coisa fria, é diminuir, porque o galo é um sangramento que ficou ali entre a pele e o osso. Então isso é o hematoma. E aí, quando você coloca uma coisa gelada, vai diminuir, não vai mais aumentar, e aquilo vai se espalhar, porque a tendência do sangue é procurar espaço. No outro dia pode amanhecer roxo, né? E a gente fazia muito isso. Hoje em dia, o que eu percebo, até mesmo no SAMU, é que as mães já não têm mais essa destreza que acho que as nossas mães eram mais raiz. O que você acha? Existe isso. Então, é a evolução dos tempos, né? Então, as mães que ficavam mais só em casa, cuidando só das crianças, então, talvez elas percebessem mais e ficavam expostas a mais situações. Isso já aconteceu antes, eu sei que vai ficar tudo bem. Então, as mães, hoje, elas mães além do papel da maternidade, de serem donas de casa, né? Exercem o papel todo importante, né, na sociedade, trabalham, são enfim, comprometidas com várias outras situações. Elas acabam tendo menos rotina da criança em casa, consequentemente vivenciam menos situações e ficam mais ansiosas quando passam por algum estresse, né? Mas assim, o chazinho da avó, hidratação, né, o gelo, o repouso, isso aí está recomendado para grande parte das doenças da pediatria. Que a grande parte das doenças da pediatria, de maneira geral, são doenças virais, principalmente até, por exemplo, a amidalite. A amidalite, até 3 anos de idade, né, a maioria são virais, que não precisam tomar antibiótico ou são incomuns, né? Então, assim, o repouso, o chazinho, né? Bateu a cabeça, então a criança não vomitou, não teve alteração comportamental, não ficou sonolenta, o hematoma é discreto, inchou. Assim, eu não estou incentivando a automedicação, mas assim, todos temos um paracetamol, uma dipirona, algum remedinho de dor em casa. Dá uma dose da medicação, porque a dor é esperado que sinta. Sim, tá? claro. Então, não estou incentivando a automedicação, mas nessas situações específicas e pontuais, tu pode medicar o paciente e observar.
não diminuiu a dor, piorou a dor, inchou mais, ficou mais roxo. Opa, ok. Eu já tentei fazer alguma coisa em casa, não colocando em risco a saúde da criança, e aí sim eu vou procurar atendimento. Mas eu já me deparei por diversas situações que acabam chamando atenção e até entristecendo. Então a criança, a queixa principal, o que aconteceu? Uma picada num pernilongo. Era verdade, a picada do pernilongo na região da pálpebra, do olho, enfim, incha, fica roxinho, principalmente se a criança coçar, né? Então, assim, ok, então, e a hora que acontecer alguma coisa mais grave, se a criança, esses pais vão procurar direto uma UTI, em vez de procurar uma emergência, então guardando as proporções da complexidade, né? Então, assim, eu falei que eu entendo e sou solidário, né, a preocupação das mães, mas a gente tem que, mães e pais, né? É porque geralmente as consultas são sempre com as mães. Com as mães, né? A gente sabe. Na hora para os pais, a gente pergunta o que a criança mama, se não está no leite do peito. Sabe que eu não sei. É muito comum isso acontecer também. Existem exceções, né? Claro, a gente precisa guardar as exceções para eles não ficarem ofendidos. Exato. Existem assim, pais que sabem o que a criança mama. Exato, tá? né? Mas na nossa rotina aí no dia a dia, a grande maioria, né, o maior comprometimento mudou bastante, sim, tá? Sim. Mas ainda são as mães. Acho que isso é bem perceptível. Mas lembrar, né, gente, que o bom senso ele deve prevalecer sempre em todas as situações. E na pediatria, né, não seria diferente. E outra coisa foi que eu atendia muito, eu trabalhei uma época na emergência do infantil e também a gente vê muito a questão da febre, né? E aí, quando que é febre? Porque eu vi que 37 a criança já está com febre. Eu dou remédio, eu não dou remédio. Isso é uma dúvida comum também entre as mães, né? Acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a febre, assim, ela é um sinal de alerta para alguma coisa que está acontecendo. Então, assim, se a gente for pensar, tem um monte de situações que ocorrem dentro do nosso organismo, né? Toda a parte de imunidade, ela funciona melhor na vigência da febre. Então, a febre, ela não é 100% vilã. É claro que a gente não vai deixar a criança ter uma febre muito alta, ou talvez a criança convulsionar por febre, né? Mas, assim, é uma luzinha do alerta que tem que acender que tem alguma coisa que pode estar errado, né? Então, assim, existem várias literaturas que falam que a gente medica para febre a partir do 38, algumas a partir do 38,2, outras a partir do 37,8, 37,9. Eu tomo como ponto de corte a partir do 38, se a criança estiver apresentando incômodo com a febre. Então, se a criança está com 38, 38,2, 38,5 com a febre, mas está comendo, está brincando, está tomando líquido, está brincando normalmente, é porque essa febre não está incomodando a criança. Então, vamos deixar o organismo reagir frente a um quadro infeccioso. Agora, aquela criança que está com 37,9, 38,1, tá pálida, tá abatida, tá com a bochechinha vermelha, só quer ficar no colo, tá gemendo, chorosa, não quer tomar líquido, tá enjoadinha, como a gente chama, é que aquela febre está prejudicando, porque a febre, assim, ela deixa dor no corpo, ela acelera o coração, acelera a respiração, algumas vezes pode surgir até sopro cardíaco na vigência da febre. Então, assim, a gente trata a febre quando a febre está trazendo consequências para a criança. Ok, mas quando que eu tenho que procurar o atendimento, o pronto-socorro por febre? Então, assim, se a febre passar de 72 horas, então não são 3 dias. Quando que a gente considera 3 dias? Então, é quando completam as 72 horas. Então, por exemplo, hoje, a temperatura começou hoje, segunda-feira, 6 horas da tarde. Então, geralmente, os pais já consideram que a segunda-feira é um dia. Então, quem considerar, se a febre começou hoje, 6 da tarde, amanhã às 6 da tarde é que vai ser 24 horas, que vai ser um dia, né? Então, às 72 horas de febre, ou se a criança está tendo febre direto, acima de 39, né? E que não cede com as medicações habituais, que a criança está prostrada, está abatida. Tem outros sintomas também. Exato, né? Então, especificamente da febre, mas acompanhado de outros sintomas, a gente tem que acompanhar. Quando aquela febre baixa, esporádica, que cede com as medicações habituais, que a criança praticamente não mudou nada em sua rotina, está fazendo tudo que ela costuma fazer, não se preocupem com a febre, tá? Agora, se tiver fatores associados, né, e principalmente que a criança fica comprometida em estado geral, é importante. Qual que é a dica? Não pensem que a febre que todas as febres vão abater a criança. Mas assim, meu filho está doente, então, está com febre, 38,5. Eu fui lá e mediquei ele ficou melhor do que quando ele estava com febre, isso é um bom sinal, tá? Mas agora, se eu mediquei, a febre baixou e a criança continua abatida, prostrada, né, não está interagindo, isso é um sinal de gravidade, a gente tem que ficar atento. Então, na vigência da febre, tanto é que eu nem gosto de avaliar a criança com febre. Geralmente eu medico para febre,
e depois eu vou reavaliar, porque eu não tenho os parâmetros basais da criança de saber se aquilo ali é por causa de alguma doença ou se é por causa da febre. Então, medica a criança, espera ela baixar a febre e depois a gente vê isso, se tem algum critério maior ou não. A febre, então, assim, não é vilã, gente. Ela dá o start para os pais ficarem alerta, o pediatra, enfim, para o médico de família ficar alerta, né? E também está ajudando a combater esse quadro infeccioso por um processo fisiológico complexo que envolve um monte de cascata de inflamação que ajudam a controlar isso, mas que não é o caso aqui agora. Sim, né? E tem uma coisa que é muito frequente, e eu acho que acaba valendo para isso, é a febre referida, né? Tipo, as crianças maiores ou mesmo aqueles pais, a gente sabe, que é onde a gente vive, existem pais que não têm um termômetro em casa. As mães costumavam, outra coisa da infância, né? Como é que costumava ver a febre, assim, né? Ia lá e avaliava. E eu acho que nessa época, onde a gente não tinha acesso fácil a um termômetro, porque hoje o termômetro não é tão caro assim, mas já foi mais caro. Sim. Nem todo mundo tem acesso e hoje a gente ainda tem pessoas que não têm acesso. Essa dica do como a criança está faz bastante diferença, né? Tá prostrada, tá chorosa, não tá legal. A gente olha, todo pai e mãe conhece quando seu filho... Pera, meu filho não tá legal, né? E eu posso medicar. Eu acho que é uma coisa que às vezes algumas pessoas... A gente entende, eu tenho 3 filhos, a gente compreende. Febre sempre dá. Mas é o alerta, medica, veja como é que a criança fica, né? E lembrar, assim, a febre, né? Então, geralmente, por exemplo, foi lá, examinei a criança, ela tem critério para usar antibiótico, um quadro infeccioso bacteriano. Lembrar que depois da primeira dose do antibiótico, é normal e é esperado que a criança faça febre pelos próximos 3 dias, que é o tempo que demora para o antibiótico, por exemplo, fazer efeito, ou quando é um quadro viral, que geralmente quando o organismo começa a se reorganizar, né, que a atividade viral, enfim, começa a diminuir e a febre, consequentemente, começa a diminuir também. Então, passou de 72 horas de febre, usando antibiótico, ou mesmo não usando antibiótico, a gente pensando num quadro viral, isso é critério para reavaliação, né? Sobre essa questão da febre referida, né, o que a gente tem que pensar? Eu sempre digo assim, ó, gente, um dia eu ouvi uma situação que eu até orientei a mãe. Disse, mãe, quanto que deu a temperatura? Ela falou assim, ó, deu uns 39. Eu disse, tá, como assim deu uns 39, mãe? A senhora mediu, né? Ela disse, não, eu não medi, eu coloquei a mão, mas assim, pelo que ele estava quentinho, deu uns 39. Então isso não é critério, né, gente? Então, se você colocou o termômetro e deu 39, ok. O raciocínio do pediatra é um. Mas se você acha que deu uns 39, o meu raciocínio é outro, porque eu não tenho como, não é um dado objetivo que eu sei do que pensar, né? Medido, né? Aferido. Isso. Né? Daí eu perguntei, mãe, mas assim, a senhora tem quantos filhos? Eu tenho 2. Cara, senhora mãe, a senhora tendo criança em casa, é fundamental que tenha um termômetro. Talvez a senhora não precise comprar hoje, mas assim, vai organizando para ter um termômetro em casa. E daí a mãe falou assim, eu tô sem dinheiro até pro cigarro, quanto mais para um termômetro. Ela falou assim, Senhora. isso é verdade. Daí eu falei assim, então é uma questão de prioridades de escolhas, mesmo, né? Mas eu continuo sugerindo para a senhora que a senhora tenha um termômetro em casa, né? Então não é caro, né? Eu acho que em torno de 5, 6 reais, máximo uns 10 reais. Tem termômetros assim até mais caro, mas vamos colocar aí que seja 15 reais um termômetro, né? Então se você economizando 5 reais por mês, em 3 meses você compra um termômetro, né? Então a dica é sempre essa também, ter um termômetro em casa, né, gente? E aí, claro, eu acho que uma exceção a isso são as crianças que já têm histórico de convulsão febril, né? Você tem que ficar um pouquinho mais atento, porque sabe que se a temperatura dela aumentar, ela pode convulsionar. O que acontece assim, a convulsão febril, né? Ela geralmente é mais comum, para a gente diagnosticar como convulsão febril, ela tem que ocorrer entre os 6 e os 60 meses de idade, né? Que são entre os 6 meses e 5 anos mais ou menos. Fora desse período, a criança que convulsiona estando com febre, a gente não considera uma convulsão febril. A convulsão febril, né, ela é geralmente uma crise convulsiva autolimitada, ela para sozinha. Ela, na literatura, geralmente não traz registro de sequelas, tá? Benigna, né? Só que, é benigna, só que ela pode ter recorrência, né? Tem alguns critérios até para prevenir, né? Para uso de medicação para prevenir a crise convulsiva febril. Mas o fato é que ela é benigna, né? Tem evolução favorável e raramente vai trazer alguma complicação. E essa temperatura não tá, a convulsão febril não está relacionado a quanto de temperatura, mas sim a velocidade com que a temperatura sobe. Então tem crianças que vão a 39,5 e 40 que não vão convulsionar. Mas tem crianças que partiram já do 36,5 e chegaram a 38,5 rápido que vão convulsionar. Então não é a temperatura em si, geralmente, que determina, que é um fator determinante para a convulsão febril, e sim a velocidade com que ela está aumentando, tá? Então é bem importante que a gente
fale sobre isso, porque é muito comum também, recorrência disso no consultório, no ambulatório, principalmente na emergência. Na emergência. É muito comum. E convulsão é geralmente uma coisa que assusta, né? Sem dúvida. Criança treme descontroladamente. Assusta. Até para os profissionais assusta, né, Vê? Quanto mais para os pais, né? A gente entende, e eu digo assim, eu sempre sou solidário às queixas dos pais, porque se a gente não for, a gente tem que repensar o que a gente está fazendo. Mas também nos cabe orientar, e os pais têm que tentar seguir a recomendação do seu médico, porque existe uma relação de confiança, né? Então, assim, ok, eu confio nesse médico, então eu vou acreditar no que ele está falando. Ok, eu tenho dúvida quanto ao que esse médico está falando, eu acho que ele não foi bem claro, talvez eu li diferente, um outro profissional falou isso. Ok, é uma relação de confiança, né? Assim, tenha confiança no seu médico. Então vou buscar alguém em quem que eu possa confiar, confie. Mas vocês precisam confiar em alguém, né? Pode ser o pediatra, pode ser o médico da família, pode ser o primo que faz medicina, enfim, mas precisa confiar em alguém, né? Se você está relevando para fazer uma consulta, o que é uma consulta? É o ato de receber explicações, né? Numa área que eu sou leigo com alguém que é profissional. A partir do momento que eu faço isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acreditar. Ou não, mas em alguém eu tenho que tentar, né, buscar um refúgio para ter uma relação de confiança. Isso é fundamental. Claro, e assim, deu para perceber o quanto que a gente fala de conversa, né? Isso, sem dúvida. Na relação médico-paciente, essa conversa, ela é extremamente importante. Porque é nesse momento em que a gente estabelece essa relação de confiança. Então, às vezes, aquela mãe que chega na emergência, angustiada, porque o filho não dorme, porque, quer ver criança pequena, né? Até ali os 6 meses. Ai, que o meu filho não dorme. Você explicar, às vezes é uma explicação simples, assim, ó. Você explicar que ela tá dormindo de dia e não tá dormindo à noite porque ela ainda não sabe o que é dia e o que é noite, já vai. Então, mãe, aproveite o horário que ela tá dormindo para você dormir. Exato. Vai consertando isso aos poucos para que a criança identifique. Esse cérebro ainda tá guardando informações, né? E às vezes o que é dia e o que é noite. E o choro, né? Que é outra coisa que deixa as mães extremamente angustiadas. Porque você imagina, né? Uma mãe, aí vamos falar agora bem dos pequenos, né? Uma puérpera, já tem hormônios a mil ali, uma criança chorando, porque é a única forma que aquela criança tem de se comunicar, de dizer que tem alguma coisa errada. E aí, ela já fez tudo, ela aprendeu que ela vê fralda, ela vê se a criança está com fome, ela vê se a criança tem alguma coisa diferente, ela não achou nada, ela quase sempre vai procurar ou o médico dela de confiança ou ela vai na emergência. Exato. E ela ouvir isso, às vezes é o que a gente conversava antes. Aquele minutinho, 2, 3 a mais que você perde dizendo para aquela mãe, tá mãe, vamos lá. Essa criança chora, às vezes ela só quer um colo. O que acontece? A criança está chorando porque ela quer só um aconchego. Isso. Talvez não precisa ser da mãe, pode ser do pai, de alguém que está por ali e que possa fornecer esse apoio para aquela mãe também, né? Vamos combinar que puérpera sofre, né? Sempre complicado, né? Eu sempre, numa parte da consulta de puericultura, a primeira consulta ali, eu sempre volto para a mãe. Pergunto, mãe, como que está o sono? Como está a alimentação? Como está a ingestão de líquido? Está passando dor? Como está a parte psicológica? E essa é uma pergunta que geralmente culmina em choro. As mães choram. Tá complicado, tá cansativo, porque eu não tô conseguindo dormir. Nos momentos que a criança tá dormindo, eu tô tentando ajeitar a casa. Sim. Né? Então, quer ver se tiver outro filho, né? Exato, né? Então, assim, a minha dica que eu sempre dou para as mães é o seguinte. Então, aproveite os momentos que o bebê está dormindo e descanse. É muito melhor uma casa desorganizada, uma casa bagunçada, do que uma mãe doente. Uma mãe bagunçada, né? Vamos fazer uma mãe bagunçada, né? A analogia é isso. Analogia. Então, assim, a maternidade, a gente fala assim, muita gente julga, isso é ser mãe, né? Isso é ser mãe. Gente, né? Imagina, um bebê que chora. Então, primeiro, um parto vaginal, um parto normal, uma cesariana. De qualquer maneira, né? Por mais fisiológico que o parto vaginal, o parto normal seja, existe um desgaste, existe uma perda sanguínea, existe um estresse, uma liberação de hormônios, e isso está se reorganizando. Associado a tudo isso, ao parto, né? Vem um bebê que exige de bastante cuidados, muito cuidado, né? Desde a amamentação, troca de fralda, sono, banho, é uma novidade, principalmente se for uma mãe de primeira viagem, que a gente chama, né?
Se tiver um filho, pior ainda, porque tem que dar atenção para esse filho, que também Quer demanda ver se atenção. tiver 3, Se 2, tiver, e aí mais vai complicado aumentando ainda, a complicação. Mas talvez um marido, que hoje já mudou o perfil, mas os homens estão ajudando bastante em casa, mas tiver um marido que não contribua tanto, né? Se a mãe tiver trabalho extra, principalmente trabalho em casa, né? Então tudo isso acaba fazendo com que a mãe, né, a família de maneira geral, fique uma família mais estressada, mais agitada, né? Em relação especificamente ao choro, né, existem diversas são as causas de choro, principalmente nos pacientes, né, nos bebezinhos. Então, assim como é uma forma de descontentamento, é uma forma de comunicação também, né? Que a gente tem sempre começar do mais básico para o mais complexo, né? Então, ver se está com xixi, se está com cocô, se está com frio, se está com calor, né? Se possa estar com dor, né? Se o bebê, por exemplo, o bebê foi na consulta de puericultura, então o bebê foi examinado, ele ficou sem roupa, ele escutou vozes diferentes, ambientes diferentes, foi pesado, foi medido, passou, já recebeu vacina. Você acha que a próxima noite vai ser uma noite tranquila ou não? É provável que não. Então teve uma mudança de rotina. O bebê foi exposto a um monte de outras situações que ele não está habituado. Então ele pode chorar bastante, ele pode ficar mais agitado, o sono pode ser diferente. Então tudo isso, a grande maioria das causas de choro está relacionada à rotina, né? Quando não tem dor ou outras causas assim, né? As causas que a gente já eliminou todas, né? Então geralmente está a mudança de rotina, é uma das causas de choro assim do bebê. A cólica, as outras coisas, tem um monte de coisas que podem ser causa assim, mas na maioria das vezes isso são situações que a criança, que o bebê já vem instintivamente preparado para isso. Então, as cólicas. A cólica não é uma doença, então a dificuldade para fazer cocô não é uma constipação, é uma disquesia. Então, assim, isso é a fase de adaptação do bebê, de um organismo que recebeu a digestão pronta, que já recebeu a respiração pronta, que já recebeu a nutrição pronta, que está agora mamando, que está fazendo digestão, que está respirando um ar que é aquecido, que é gelado, né, que está começando um processo de digestão, que está tendo contato com uma pele que ficava quentinha, em meio líquido, que não tinha nenhuma agressão. Então, tudo isso é uma fase de adaptação. E essa fase de adaptação é esperado para isso, né? E geralmente a gente acaba tratando algumas coisas mais, tratando a angústia e a ansiedade dos pais do que propriamente a necessidade do bebê. Então, para a cólica, eu sempre digo, quem inventar um remédio milagroso para a cólica vai ficar milionário. Porque não existe eu bater o martelo, isso ajuda para a cólica. É mais posição, né, massagem, movimentação das perninhas, né, do que propriamente alguma medicação que vai resolver. Tem algumas medicações que auxiliam, né, mas não são elas que são determinantes. E né? o principal disso é que, assim, especificamente falando de cólica, ela é extremamente variável, né? Depende. Tem criança que vai sentir muita cólica, tem criança que vai ter horário para cólica. Quer ver? Eu sempre falo, quando a gente tem 3, a gente tem experiência, né? Então, assim, cada filho meu teve um padrão de cólica. Né? Então, assim, a Alice, mas eu lembro como se fosse hoje. Eu morava num apartamento que tinha vidro assim na frente, né? E era no relógio, cronometrado. Dava 8 horas da noite, ela começava a chorar. E ia até a 1 da manhã chorando. Independente se você medicasse, se não. Eu lembro que eu trabalhava no pronto-socorro na época e eu um dia ali, ninando ela, tentando fazer ela dormir, ela uns berros. E aí, no outro dia, o pessoal do pronto-socorro mandou... Eu não lembro se eles me ligaram, não vou lembrar o que foi que aconteceu. Nossa, Vivi, a gente viu você sacudindo aquela coitada daquela criança na janela. O Lucas era uma criança que tinha cólica, não tinha horário, mas ele tinha muito choro e dava para perceber que ele ficava muito angustiado se ele saía de casa. O que resolvia para ele? Podia dar... Simeticona, que desse não resolvia. Sabe o que resolvia? Calor. Ele era do verão, do inverno, ele era de abril, então já estava esfriando. Então a gente pegava, eu usava o aquecedor para esquentar a fraldinha e arrumar na barriga. O Arthur já foi um outro padrão, ele já teve bem menos cólica, ele mamou mais tempo no seio. Então, assim, é muito variável. E é meio, eu acho que a própria parentalidade, pai e mãe, é meio que um jogo de acerta-erra, né? Sem dúvida, né? Então, assim, o que é bom para um nem sempre é bom para o outro, né? Então, isso é individualizado e, como eu sei, a maioria das condutas relacionadas a medidas não farmacológicas, não dar remédio, são as que mais aliviam, né? Então, movimentar, o aconchego, o afago, né? Tudo isso é bem importante. E assim, geralmente os horários de cólica. Então a literatura mostra que geralmente os horários mais comuns entre 19 horas e 23, entre 7 e 11 da noite. O pico de cólica é esse.
Existem algumas teorias que justificam, outras não, né? Mas o fato é que geralmente a partir dos 3 meses de idade a cólica diminui e quase some sem nenhum tratamento específico, né? Toda essa parte do sistema gastrointestinal já amadureceu, o bebê já está mais ou menos adaptado à vida extrauterina. E assim, os 3 meses é um ponto determinante para quase tudo. É para cólica, é para os saltos do desenvolvimento, é para reviravolta, para um monte de coisas que a criança começa a interagir melhor e parece que os 3 meses é aquela angústia e depois vai indo bem. Depois as coisas vão melhorando, né? Exatamente. Então, uma conversa boa, né? Mas a gente não pode ficar com horas de podcast, senão as pessoas não vão querer assistir, né? Tem esse detalhe. A gente sempre acaba a conversa, Fê, com algumas dicas para pais e nesse caso hoje, como a gente está falando de crianças, para pais e mães, coisas que sejam fáceis, práticas, para esse cuidado com essas crianças. E eu acredito que o cuidado com a criança é muito disso de interação, de você fazer parte da vida deles. Eu comparo que crianças são repetidoras, tá? Esses dias eu estava pensando sobre isso e é legal observar. Tipo, a gente quer falar, criança faça isso, faça aquilo, mas se você observar bem, eles repetem o padrão de comportamento dos pais. Então, por isso que eu fiz essa analogia de que são repetidores. Por exemplo, ontem a filha da minha sobrinha disse, vamos brincar de cozinhar? Ela tem 2 anos, quase 3. Vamos brincar de cozinhar? Vamos brincar de cozinhar. Por que ela gosta de brincar de cozinhar? Chamando a outra prima. Porque a mãe gosta de fazer bolo, então ela está repetindo um comportamento. Isso acontece com tudo. Então eu acho que essa coisa da interação, de estar ali junto, faz toda a diferença. E acho que a minha dica hoje é essa. Procure momentos de estar junto, momentos de qualidade com seu filho. E eu falo estar junto, o Fê vai dar as dicas dele, mas assim, escolha uma coisa que você vai fazer com o seu filho. Por exemplo, a minha filha mais velha, o que eu fazia por ela? Eu trabalhava quando a Alice nasceu. E o que era o meu momento com ela? O meu momento com ela era, eu dava banho, eu arrumava o cabelo. Eu tenho os cabelos cacheados, na época era mais curto, hoje é um cabelão enorme. Era o nosso momento. Tanto que quando nasceu o segundo filho, ela sentiu muito, porque como eu tive que dar um pouquinho mais de atenção para o segundo, ela ficou muito zangada, porque a gente não ficou um tempo sem ter aquele nosso momento, que era o momento do banho, o momento de arrumar ela. Então, eu acho que procurar esses momentos, quem tem um filho, quem tem 2, com cada um, né? Eu acho que isso é muito importante de se dizer, porque se você tem mais de um filho, cada um é um ser diferente. Sem dúvida. Né? E aí procurar esses momentos com eles, nossa, faz toda a diferença para eles. Eu como pediatra, né, então o que eu recomendo sempre para os pais, assim, a primeira coisa observem os seus filhos, né? Então, apesar de ter uma vida corrida, um horário de trabalho estendido, observe padrões, observe comportamentos, observem como que está o desenvolvimento, porque talvez eles passem muito rápido e vocês deixem passar alguma coisa que seria bem importante, que vocês poderiam ter ajudado antes. Segundo, façam e participem das atividades dos seus filhos. Então, o que a Vivi falou, o exemplo é muito importante. Então, nos erros alimentares, por exemplo, como que eu quero fazer com que a criança coma salada, frutas, verduras, que tomem bastante líquido, se na mesa dos pais só tem fast food e refrigerantes? É impossível, né? Então, além de a gente estimular, a gente tem que exemplificar, né? Atividades ao ar livre. É claro que nós temos uma região que é bem frio, agora está bem chuvosa, isso limita. Mas sempre que possível, ter contato, né, com animais de estimação, com grama, né, com terra, né, e fazer com que as crianças participem disso. Então, claro, sempre sem negligenciar o cuidado, né? Então a gente sempre tem que pensar a exposição e os traumas, né? Então, assim, sempre supervisionado, né? Guardando os perigos que cada atividade pode fazer. Mas o que eu digo? Família sempre unida. Então, na hora de cozinhar, né? Então, por exemplo, eu quero interagir com meu filho, eu estou na cozinha. Você pode levar ele para a cozinha, claro, não vai colocar lá perto do fogão, né? Claro. Mas assim, para ajudar a separar um alimento, né? Embalar, fazer as coisas. Então, trazer a criança, né? O adolescente
para as atividades do adulto, faz com que haja uma interação entre os filhos. Não adianta levar a criança aqui, né, Lages, por exemplo, no tanque, deixar a criança brincando sozinha, o pai e a mãe ficarem no celular. Então, é um momento de interação. Então, essa interação é fundamental. Não basta só levar para atividade ao ar livre, para atividade no campo, você tem que interagir. É nesse momento que criam-se os vínculos, né, as afinidades, que a gente observa os comportamentos. Então, se tem uma dica que eu posso deixar hoje, é assim: conversem, né, participem, interajam com os filhos. Quanto mais atividades lúdicas, né, que envolvam habilidades manuais, o correr, o brincar, o montar, o desmontar, né, ter contato com a natureza, pisar a grama, pisar no chão, pegar as coisas, ajudar a plantar, ajudar a colher. Isso é muito importante para todas as crianças, né? E para os pais também, porque é nesse momento de maior interação que cria-se realmente os vínculos. Pode falar, imagina, eu falar, cuidado com o uso excessivo de telas. Então, nos menores de 2 anos de idade, não é recomendado que a criança não se exponha à tela, não tem para fins interativos. Então, tem uma avó que mora fora, né? Então, a criança quer ver a avó. Então, esses momentos são importantes no celular, enfim, na rede social, mas não colocar a criança na frente da televisão para eu poder fazer todas as minhas atividades e deixar a criança horas e horas lá, né? E daí, de acordo com a faixa etária, até o adolescente tem, né? É só você pesquisar ali, tem o quanto de tempo de tela que se recomenda de acordo com cada e caixa faixa etária. E as ferramentas de controle, né? Sem dúvida. Eu acho, esses dias eu estava ouvindo uma reportagem na TV com uma artista, a Negra Lee, é uma cantora. E ela dizia, era uma propaganda do TikTok, inclusive, mas ela falando que o próprio aplicativo tem ferramentas de controle. Mas uma coisa que me chamou muita atenção no que ela falou foi: o tempo de uso eu acertei com uma conversa com a minha filha. Exato. Então, assim, porque não adianta, você tá ali com controle, mas crianças aprendem a burlar. Muito rápido, mais do que nós. Mais do que nós. Mas se você tem uma conversa com o filho e você tem conexão com ele, você vai entrar num acordo. O nosso acordo é esse e você precisa cumprir. E o principal é fazer a criança, o adolescente, entender o motivo de não ficar tanto tempo exposto, dos riscos que isso traz, né? E oferecer alternativas para eles, Exato, né? Então é isso que eu ia falar. Então não adianta a gente restringir que a criança tenha acesso àquilo ali, porque não deixa de ser uma distração, enfim, e deixar a criança sem nenhuma outra atividade. Então as atividades esportivas são importantes, né, no contraturno, além da escola, né? Outras atividades, a música, a dança, o balé, o karatê, o judô, o basquete, né? Então isso é importante. Então, a gente tem que ocupar o tempo da criança, porque a ociosidade também é ruim. Não adianta eu restringir, né? O pediatra, que fique claro, ele não é contra a tecnologia. Pelo contrário, a tecnologia vem aí com benefício de todos, inclusive da própria pediatria. Mas a gente não pode deixar com que a tecnologia, né, o virtual, ele substitua o presencial, o contato físico, né, e aquisições das habilidades motoras, né? A gente não pode substituir isso. Sob hipótese nenhuma contra a tecnologia, mas a tecnologia não pode substituir e nem interferir na saúde dos adultos e muito menos das crianças, né? Isso é fundamental que fique claro. E para aqueles que, eu não consigo colocar, eu não tenho dinheiro para pagar uma escolinha de esporte, mas se você procurar aí, tem uma série de projetos sociais onde você pode inserir a criança no esporte, na música. É só uma questão de busca. Isso não é mais desculpa, né? Não então, assim, tem parques que são públicos, tem vários locais na nossa cidade aqui, apesar de a gente ter essa dificuldade de questão do clima, tem vários locais. Tem a casa de um parente, de um tio, de uma avó que tem uma grama, tem a frente da tua casa, claro, cuidando ali com a rua, né? Tem os parques, tem várias áreas verdes aqui, áreas de lazer que a gente pode levar a criança e que isso praticamente não tem custo nenhum. Né? Então o fato de sair de dentro da tua casa, pegar a mão do seu filho e caminhar na rua, isso não traz custo nenhum, mas benefícios são vários. Né? Para a criança, para a relação. Né? E para o próprio adulto também que está deixando o sedentarismo de lado. Né? Então... E assim, eu gosto sempre de falar, é claro, a gente deu uma série de exemplos aqui. Eu falei, o Fê falou, mas claro que aquela família vai ter que buscar o que funciona para ela, claro, o que é dá certo para ela, o que dá certo para aquela criança, porque assim, eu quero levar a criança no parque, mas a criança, tem aquela criança, cada criança tem os seus medos, né? Aquela criança tem medo de água, tem medo de altura. Tem criança que não gosta do toque na grama descalço. Tem criança, eu já vi. Nossa, sabe aquelas crianças que vão na praia e não gostam do toque da areia na praia? Tem. E você tem que respeitar isso. Talvez ela vença essa dificuldade, sim,
mas a gente precisa respeitar. Não, pro meu filho não funciona bem em grama, mas funciona bem a areia, Claro. funciona bem o parque, né? E aí a gente vai descobrindo. E você só descobre isso se você estiver atento, se você prestar atenção nos seus filhos, né? E eu acho que essa é a dica que fica, né? Observe os seus filhos, crie conexões com ele. Isso vai ser uma forma de cuidar deles, de cuidar dos adultos que eles serão, Exato. né? E de cuidar de você, porque, nossa, conexão com uma criança é tudo de bom, né? Exato. Então, assim, é meio clichê a gente falar assim que a criança de hoje é o adulto de amanhã. Mas é lógico que é isso, né, gente? Então, quanto mais preparadas, quanto mais estimuladas, quanto mais expostas essas crianças às adversidades, né? Teoricamente vai ser um adulto mais preparado para a vida, né? Então eu sempre digo assim, o não, né? O contrário, né? Ele faz parte da formação do caráter da criança, porque eu sempre falo com os pais, na sua vida a senhora ouviu muito mais não ou muito mais sim? Eles falam assim, é muito mais não. Então assim, a gente não tem que castigar ou limitar e falar não sempre, mas tem que preparar a criança para a vida adulta, que é isso que vai ser, porque a vida adulta geralmente a gente tem mais frustrações, mais decepções do que propriamente só alegrias e vitórias, né? Então a gente não pode deixar a criança sempre, ela sempre tem que vencer, sem ser em primeiro lugar, né? Então assim, tem que lidar com as frustrações. Por quê? Porque os adultos que são hoje, talvez eles não lidaram com frustrações na infância. Isso pode trazer consequências enormes aí para a vida adulta. Então assim, o assunto é enorme, você viu que uma coisa vai puxando uma coisa outra, vai puxando né? a outra. Se Eu a acho gente que for nessa coisa, a gente vai ficar aqui. E eu acho que o legal dessa conversa é assim, ó, não pautar. E os temas que vão surgindo a gente vai conversando. Sim, eu acho que isso é muito legal. O legal é isso, né? É uma conversa bem livre, bem... Falamos de trauma, de psicológico, de tudo, né? De tudo, né? E a gente se encontra no próximo episódio. A gente tá preparando uma coisa bem legal pra vocês aí com relação ao Outubro Rosa. Vai ser bem jóia, tá? Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, gente.